Essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E tudo isso no maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Uma família, eles emigraram, foram para um país que se tornou comunista. Ele era pastor, ele acabou sendo preso e torturaram ele para ele pudesse desistir da fé. E ele ficou 27 anos preso. Ele foi muito torturado e ele já estava à beira da morte e os seus filhos tentaram, através da embaixada alemã, tentar trazê-lo para a Alemanha antes que ele falecesse. E conseguiram trazê-lo para a Alemanha, mas ele já estava muito debilitado. Mas ele esteve 27 anos no país comunista e ele falou, durante 27 anos, eu nunca comemorei o Natal. Filho, eu tenho um desejo, antes de encontrar Jesus, mais uma vez comemorar o Natal junto com a minha família. E o filho fez o melhor possível, comprou uma árvore de Natal linda, fizeram os arranjos. Aqui na Alemanha, né, tem o Advento com as velas, fez uma coisa maravilhosa, convidou toda a família, fizeram um culto de Natal. E ele, alguns dias depois do culto de Natal, ele faleceu. Fizeram um enterro. Quando ele voltou para casa, o vizinho chegou e perguntou, o que é essa árvore de Natal em julho? Ele falou, meu pai, ele voltou. Ele já estava um pouquinho já... Ele levou muita pancada e a cabeça dele estava um pouquinho já, ele não conseguia saber quando era. Ele tinha o desejo de mais uma vez comemorar o Natal, porque ele 27 anos ele nunca comemorou. E eu perguntei, pai, por que comemorar? Ele falou, Natal é o dia em que o amor nasceu. O dia em que o amor nasceu. Muitas vezes nós esquecemos de o que tudo Deus fez. A Bíblia nos fala do amor e da obra que Deus fez nas nossas vidas, e muitas vezes nós esquecemos. Em Isaías 9:5 diz, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O dia em que o amor nasceu. Quando o amor nasceu. Quando nós falamos de amor, isso é uma coisa característica, principalmente nos países latinos, né? O país latino, em geral, é conhecido como o país do amor. O pessoal que vem de um país do sul, quer seja no sul da América, seja no sul da Europa, é o país onde tem sol e onde se fala é o país, e a palavra mais usada é amor. A Bíblia relata que Deus, quando ele começa a falar do amor, Deus começa a mostrar que o amor que Jesus trouxe é o amor ágape. Significa que Ele nos dá o amor, e só através dEle podemos ter o amor. E quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais nós podemos conhecer o amor. Estava conversando com o irmão, ele vem muito na oração da manhã. Eu falei, irmão, você é muito na oração? Ele falou, olha, quando eu venho na oração, o meu amor pode. Quando eu não venho, é pancada no meu relacionamento em casa. Ele falou, como é forte quando eu sinto a presença de Deus. Ele me dá forças para eu permitir que a vontade de Deus, e não a minha, seja feita aqui na terra. A irmã que pregou de manhã, ela falou que tinha uma amiga de há muitos anos já. E ela já está com a idade, ela está hospitalizada e provavelmente não vai conseguir sair do hospital. E ela é crente desde criança. Mas ela notou que essa irmã tomou caminhos muito difíceis, teve muitas decisões muito complicadas, teve na família muitas coisas que não deram certo. E ela tinha isso no coração, ela falou, irmã, me diz uma coisa, alguma vez você perguntou para Deus qual era a vontade dele na sua vida? E ela de repente abriu os olhos desse tamanho e falou, não, eu nunca perguntei para Deus qual é a tua vontade na minha vida. A Bíblia relata aqui que Deus, Ele envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha uma característica, Ele obedecia à vontade do Pai, o cronômetro do Pai, o cronograma do Pai, melhor dizendo, a hora do Pai, Ele obedecia ao Pai. E a Bíblia relata de que tudo começou de uma maneira muito complicada. Uma jovem maravilhosa da congregação de Israel, de repente ela recebe um anjo, e esse anjo diz, eis que eu te trago boas novas, você vai ficar grávida. E isso num contexto em que a fofoca era bem diferente de hoje em dia, pejorativamente falando.
E a Bíblia nos relata de que quando o noivo descobre José, ele quer deixar ela para não expor. Aí vem o anjo e fala para ele uma coisa que eu acho que o anjo devia falar para todo homem aqui na terra. José, não tenha medo de casar. Não tenha medo de casar. Pode tomar essa esposa, que o que nela foi gerado é de mim. Irmão, quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, quando nós começamos a permitir que o Espírito Santo dirija os nossos passos, eu falo isso com muito cuidado. Eu creio que, principalmente nós que temos cargos de liderança, somos que temos vontades muito próprias e não gostamos de perguntar. Porque quando você pergunta a Deus, você muitas vezes tem que fazer coisas que você não gosta. Eu lembro, a oração da manhã nasceu assim. Eu falei, Deus, fala qual é a tua vontade para mim. E aí todo versículo que eu abria, eis que de manhã cedo me buscarás. Aí o salmista diz, eis que de madrugada estou. Aí eu abri a Bíblia no Evangelho, e Jesus de madrugada buscando o Senhor. Abri a outra, e Jesus bem cedo ia ao monte. Eu falei, me dá um outro versículo. Mas não era um diferente. Eu falei, Deus, é complicado, porque a gente na época estava na igreja aqui, a gente não tem permissão. Eu, por encargo de consciência, fui perguntar se podia. Eles disseram, pode. Irmão do céu, isso foi no ano 2000. Nós começamos a oração da manhã em 2004. Foi uma gestação de elefante, mais, né? Você sabe, quando Deus te dá uma incumbência, isso é maravilhoso. Você ganhar um filho é uma coisa maravilhosa, mas o problema é quando você é pai. A coisa mais maravilhosa que Deus colocou na terra é ser avô. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, é tão bom ser avô. Você fica uma horinha com aquele pimpolho, abraçando, fazendo tudo aquilo. De repente, quando chega um cheirinho diferente, você fala, mãe, vem cá, toma que o filho é teu. Mas quando Deus tem um plano na tua vida, o plano que Deus tem é teu. Eu lembro, na época de corona, nós estávamos orando. Eu tinha passado uma dificuldade muito grande em corona. Eu sou o caso mais complicado de corona que eu conheci na Alemanha. Fui para a UTI, os médicos estavam me preparando já para encontrar o nosso Senhor. E já estava na fila de espera, mas Deus foi misericordioso. E enquanto esse tempo eu estava conversando, eu falei, Deus, qual é o teu propósito? Ele tinha colocado no meu coração o nosso trabalho de crianças. Agora que estou vendo a Kimberly, você voltou já do trabalho de criança ali, aleluia. Como é que foi lá? Aleluia. E a gente estava orando há muitos anos, 40 anos estava orando. Deus chegou e falou, é agora. Eu falei, não é agora. Eu falei, papá, corona, pandemia, nada, niente, nós, tudo fechado, nada se faz. Deus falou, justamente, agora você tem tempo. Eu falei, Senhor. Só que para Deus você não fala não. Para Deus você põe condições, porque não é bom falar não para papai. Eu lembro quando eu pedi, Deus, qual é a tua vontade? E ele me pediu para sair da empresa. Eu não falei não, eu falei, Deus, então eu quero, primeiro, que meu chefe se converta, segundo, que eu tenha paz no coração, em primeiro lugar, e eu não vou pedir a conta. E num dia Deus resolveu. Eu falei, Deus, mas a coisa é complicada, porque a gente precisa de gente lá. E Deus foi fazendo a coisa de uma maneira tremenda. Eu falei, o problema também é o imóvel. O imóvel era caríssimo. E aí o homem da imobiliária chegou e falou do preço do imóvel. Eu falei, viu, Deus, não dá. E aí Deus me colocou assim, põe condições para ele. E o preço era enorme, eu dividi por não sei quanto. Falei, fala para ele, nós pagamos 10 vezes quase nada. Aí ele falou, pastor, esse homem é um médico, ele não vai. Eu falei, oferece para ele. Mas ele vai dizer não. Eu falei, puxa, que pena. Aí ele foi lá, conversou, de repente ele ligou, pastor, gritando, não acredita, o homem topou. Eu falei, não. Topou. Irmão do céu, aleluia. Aí eu comecei a orar mesmo. E Deus foi dirigindo, irmãos, de uma maneira que... E eu no começo pensei que ia ser um projetinho pequeno, fundo de quintal, colocar uma meia aguinha, né, meia água. No Brasil é uma casa só, de um lado só. E Deus, de repente, começou. Eu falei, Deus, e finanças? A gente tinha economizado uma parte. De repente, Deus começou a liberar. Deus começou a trazer gente, começou a trazer engenheiro, começou a trazer pedreiro. Nós não precisávamos de um pedreiro que tivesse uma equipe. E estávamos lá orando de noite. E daí o meu irmão lá, um bispo, ele conhecia um homem que tinha um empreendimento.
E ele veio no culto e pediu, ele falou, pastor, eu estava aqui e Deus tem alguma coisa para mim. O bispo perguntou se gostaria de fazer a obra. Ele falou, Deus tinha falado para mim. O projeto que estava lá já não tem mais. E Deus falou, você vai fazer para mim. E ele veio, e ele com toda a sua equipe vieram e fizeram esse trabalho maravilhoso, que construíram esse projeto para nós. Quando nós perguntamos para Deus, eu acho maravilhoso aqui, a Bíblia nos relata de que quando o amor nasceu, primeiro a profecia do amor, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Irmão, tudo que nós recebemos de Deus é dado. Tudo que você tem é dado. Quando o amorzinho olha para você e diz, olha, você é muito lindinha, fala, tudo é dado, não tem nada de mim. Esses olhos bonitos, essa bochecha bonita, não foi você que foi Deus que deu. Tudo nos foi dado. Jesus, quando vem à terra, ele sabe que ele veio ao encargo do Pai, e tudo que ele veio fazer por amor. Séculos antes do seu nascimento, Jesus foi anunciado como filho da promessa. Essa profecia mostra a chegada do amor de Deus ao mundo, um planejamento de séculos, de milênios, algo que Deus tinha preparado, algo que Deus veio trazer nesse mundo, porque o mal entrou nesse mundo, porque o homem decidiu permitir o mal entrar nesse mundo. E Deus resolve entrar nesse ringue, onde tem essa sujeira, onde tem essa imundície, onde o homem que tem um coração vaidoso, um coração corrupto, um coração traidor, ele sabe que ele vem a esse mundo e ele vem para morrer. Mas quando ele vem, o nascimento virginal dele, quando ele chega a esse mundo, quando ele vai nascer, as circunstâncias que Jesus encara no nascimento, são circunstâncias que ninguém deseja para o seu filho. Ninguém deseja para o seu filho que ele nasça numa manjedoura de animal. Ninguém gostaria que o seu filho nascesse sem assistência médica, sem higiene, cercado de animais. Encontrei uma pessoa política aqui do Partido Verde, e ela falou sobre o cristianismo. Eu falei, minha irmã, se alguém devia aceitar Jesus, não, é você. Você vive falando que uma verdadeira religião teria que ter o meio ambiente junto, teria que ter os animais junto. Eu falei, Jesus nasceu no meio dos animais, minha irmã. Pode aceitar Jesus agora, dando glórias aqui, porque ele foi o líder religioso mais ecológico que já existiu. Irmão, ele veio lá no meio, não tinha nenhum famoso, não tinha nenhum rico, não tinha nada, era tudo no meio ambiente, não tinha nenhuma liberação de monóxido de carbono ali e tal. O único monóxido de carbono saía depois da entrada na saída dos animais, no demais era tudo ecológico. Irmão, quando Jesus vem a esse mundo, é ele que deixa a glória, ele decide ser diferente de nós. Ele decide vir em humildade. Irmão, eu já visitei muitos países, mas só conheço um país onde o aniversário de um ano é quase tão dispendioso como um casamento. Você conhece um país assim? Aniversário de um ano. Eu fui uma vez no aniversário de um ano, eu falei, acho que eu entrei no endereço errado, acho que é casamento aqui. Irmão, uma entrada, tal, uma banda, e tinha, mas uma coisa mais linda, uma coisa mais maravilhosa. Eu fui lá já preparando para dar uma bronca na mãe, né? Aí eu li assim, falei, mãe, aniversário do nascimento, tanta glória. Ela falou, pois é, quando Jesus nasceu até vieram os anjos do céu. Tem que ter glória quando o Filho de Deus faz aniversário. E eu falei, irmã, você é esperta, aleluia. Irmão, Jesus, quando ele nasce, Deus vem e ele traz toda a glória presente no céu. E a Bíblia relata de que de repente o céu fica cercado com anjos, e anjos que cantavam, e cantavam afinadamente. Imagina você um coral desses. E Jesus, ele vem de uma forma diferente. O anúncio do amor, o anjo disse, não tenha medo, eis que eu trago boas novas, de grande alegria será para o povo, na cidade de Davi. O anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo é um acontecimento alegre, que proclama o amor e a salvação que vem através de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Mas ele encarna aqui na terra. O amor, ele nasce aqui porque nós precisávamos de um Salvador, mas também precisávamos de um exemplo de amor. Nós, pais, somos muito bons em falar de amor. Mas quando nos relacionamos, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo tem uma dimensão. Jesus, ele sempre perguntou para o Pai,
aquilo que ele deveria fazer. A encarnação do amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus, do Pai, cheio de graça e verdade, João 1,14. Em Jesus Cristo, o amor de Deus se fez carne e viveu entre nós. Ele entrou, ele se torna pessoal, ele se aproxima. No relacionamento com Deus, não é o homem que chega perto de Deus, é Deus que se torna homem. Deus vem a esse mundo. A humildade do amor. Aquele que estava em forma de Deus não considerou roubo ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu forma de servo, tornando-se igual aos homens e reconhecido como homem de aparência. Jesus mostrou a profundidade do seu amor através da sua humildade e disponibilidade de se tornar humano e viver entre nós. Jesus, quando ele vem aqui na terra, ele consegue fazer em 3 anos e meio, estava vendo uma reportagem do pessoal do Chosen, e eles falaram, nós precisamos de mais de não sei quantos anos para mostrar os 3 aninhos que Jesus operou. Precisaríamos de muitos anos, porque Jesus fez tanto nesses 3 anos, ele fez tanto, porque ele perguntou para o Pai, ele buscava a presença do Pai, ele buscava oração com o Pai, ele jejuava para saber da vontade do Pai, ele era o Deus encarnado, ele precisava jejuar? Ele precisava orar? Mas ele sabia que o inimigo estava furioso, ele sabia que ele não podia falhar, ele não podia errar, ele tinha essa uma possibilidade, ele sabia que o inimigo estava à sua volta, ele sabia, para me fortalecer, eu preciso de comunhão com o Pai, eu preciso da obra do Espírito Santo, eu preciso estar na presença do Pai, ouvir a voz do Pai, Pai, o que tu queres que eu faça? A disposição de sacrifício desse amor que nasceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando cheguei aqui na Alemanha, eu também precisei aprender inglês. E o meu inglês era o inglês de lá. E aí tem um app que é com um professor online. Eu falei, já que eu vou aprender inglês, eu vou aprender inglês. Aí eu peguei uma professora de Israel, que me ensinou a Torá. E um professor da Grécia que me ensinou o grego velho, mas em inglês. E ele falou essa expressão no grego, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão no grego de tal maneira, significa que é uma dimensão que você não tem como medir. É uma dimensão que está além da nossa quantificação em questão de idioma e em questão de matemática realizável para o nosso cérebro. Porque Deus amou o mundo tanto, tão infinitamente, mais que isso, é um dimensionamento que nós não temos como discernir no nosso coração. Nós estamos pegando agora Apocalipse, e quando Jesus diz, eis que eu faço novas todas as coisas, essa expressão nova que Jesus fala, quando ele fala um novo céu e uma nova terra, é a mesma expressão quando diz que nós nos tornamos novos, quando nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo. Isso não quer dizer, não é esse nós novos e sim o nós. Significa que você é renovado. Ou seja, quando Jesus te dá um novo corpo, o seu corpo não vai ser que vai ter 9 tentáculos, 3 olhos atrás. Não, o seu corpo vai ser o corpo que você tem, mas ele é novo. É um corpo que Deus fez novo, mas ele tem o seu âmago, ele tem do corpo que você tem agora. Assim, quando Jesus diz um novo céu e nova terra, ele vai ser um novo céu e uma nova terra, em que a Bíblia dizia a Nova Jerusalém descendo do céu ataviada, o mal entrou nesse mundo, mas Deus entra com a cidade de Nova Jerusalém, criada no céu, e ele traz essa unidade criada no céu, ele traz na terra, diferente da Torre de Babel, que tentou subir da terra para chegar aos céus. E Jesus, quando ele desce aqui, quando ele chega e aproxima nesse amor, essa disposição sacrificial, Jesus ele tem essa proximidade do amor. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamarão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1:23. O nascimento de Jesus como Emanuel mostra que Deus ele tem não só esse poder, não só essa disposição, mas esse desejo, essa alegria, essa saudade de ter comunhão
conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele quando vem a essa terra, ele quando tinha esse contato com o Pai, ele ora em João capítulo 17 sobre esse relacionamento. E ele fala que eles tenham esse relacionamento assim como nós. Deus mostra esse amor, esse relacionamento, esse maior atributo de Deus é o atributo do amor, porque ele não só fala de amor, a essência dele é amor. E quando a tua essência é amor, tudo em sua volta é de amor, é limpo, é algo que edifica, é algo que nos traz força. E a Bíblia relata de que ele tem, em Mateus 28, 20, estou sempre convosco até o fim do mundo. Essa constância do amor. Jesus prometeu estar sempre conosco. Essa presente constância é uma expressão de um amor infinito. O amor de Deus é um amor sacrificial, é o amor ágape. Isso significa o amor que deixa tudo para o outro. Isso significa quando Jesus diz que em João 3,6, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele mostra que, na verdade, Deus, se nós quantificarmos o amor de Deus, Deus ama você mais do que Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. Mas isso não pode, porque o máximo amor de Deus é por Jesus. Mas Ele deu Jesus para a morte, para que você tenha vida. Tanto Ele te amou. E quando nós começamos a ter discernimento desse amor, nós notamos que o nascimento de Jesus é o culminar do amor divino que veio ao mundo. Esse amor tem o poder de mudar vidas e trazer esperança. Nesse período pré-natalino, nós temos essa condição de expressar esse amor e trazer aos corações das pessoas que não conhecem amor, que não sabem o que é amor. Você é a luz, você é a lâmpada, você é a tocha que carrega o amor de Deus dentro do seu coração. Existe uma coisa particular, isso agora para o pessoal que está aqui na Alemanha. A Alemanha, quando vem a época do Advento, Advento aqui na Alemanha são as 4 semanas que antecedem ao Natal. E é uma tradição muito grande, são 4 velas que são colocadas, e a cada semana uma vela mais é acesa até a véspera de Natal. E aqui a véspera de Natal é muito comemorada. Então, nessa véspera de Natal, nesse Advento, o alemão ele tem como cultura, é a época da meditação. É a época de nós nos acalmarmos, é a época de termos um tempo para nós, é uma época de nós nos aprofundarmos em nós mesmos e buscarmos a paz. E essa época é um portal que nós temos para trazer a palavra de Deus para essa nação. Nós temos essa oportunidade, porque nessa época eles estão abertos. Durante o ano todo, nós evangelizamos já há muitos anos nessa cidade. E é uma das cidades que eu conheço na minha vida mais duras de você conseguir evangelizar na rua. É muita oposição que você tem. Mas quando chega dezembro, você entra num portal em que eles abrem a porta e falam, agora sim. Agora você pode me evangelizar. Agora eu quero falar sobre Jesus. Agora eu quero falar sobre Deus. Agora eu quero falar sobre o Natal. Eu gostaria de incentivar você a permitir que o Espírito Santo guiasse você, que você possa estar realmente mostrando a esse povo quando o amor nasceu e trazendo para eles. E é uma coisa tradicional eles lerem Lucas capítulo 2, a história do nascimento de Jesus. Mas eles não entendem. E você pode trazer essa explicação para os irmãos, para os vizinhos que estão. Em Lucas capítulo 6, 27 a 36, Jesus fala, mas eu digo a vocês que ouvem, amem seus inimigos, façam bem àqueles que te odeiam, abençoem aqueles que te amaldiçoam, e ore por aqueles que te insultam. E quem lhe der um tapa, a minha tradução aqui diz, um tapa na bochecha, ofereça-lhe a outra também. E quem tirar a tua capa, não tire também a tua capa. Quem lhe pedir, dê-lhe a quem pegar o seu. Não peça de volta. E como você gostaria que as pessoas fizessem com você, faça o mesmo a elas. Nós somos agentes do amor. Nós somos pessoas chamadas para sermos, na força do Espírito Santo, nós temos o poder de amar. Mas nós só podemos amar quando nós temos autoridade de dizer não para o ódio. E nós que nascemos em carne, nós não somos capacitados em nossa força pessoal para termos essa atitude. Você precisa de ajuda do alto. E Deus nos deu ajuda no jejum. Com o jejum, você diz que você toma na força do Espírito Santo, você torna autoridade sobre o teu corpo.
Quando chega a fome, você fala, estômago, você não manda no meu corpo. Quem manda é a minha mente. E eu deixo ser a minha mente renovada por Cristo. Quando você está cansado, você fala, corpo, eu decido quando eu vou dormir. Não a minha preguiça, não o meu tempo. Quando você está ficando nervoso, você fala, não, eu não preciso atender ao meu coração, que agora está com raiva de alguém, porque Deus me perdoou, e eu me decido, eu vou agir conforme a palavra, e não conforme a minha vontade. Mas para fazer isso, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Isso você só consegue com oração e com jejum. Nós temos aqui na igreja, quando alguém começa o trabalho ministerial, nós temos 40 dias de oração da manhã. A oração da manhã nós temos todos os dias, nós temos em estrangeiro às 5:30, que é em geral em inglês, em espanhol e em português, e temos às 6 horas, nós temos em alemão. Eu lembro nas primeiras vezes que nós tivemos oração da manhã aqui, eu tinha desafios muito grandes na empresa. Eu trabalhava numa multinacional, e como eu falei a última vez, quando eu entrei aqui, eu estava com areia demais para o meu caminhãozinho. Era muito. Era um departamento que tinha na área técnica, que era anos-luz acima de mim. Eu cheguei aqui, eu aprendi uma coisa com Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. E era uma coisa, na época, eu tinha aprendido a orar, porque tínhamos muitos desafios. E no 22º andar daquele prédio, tinha uma terraça lá em cima. E eu ia lá, e eu orava na hora do almoço sempre. E Deus foi conduzindo de maneira maravilhosa. Eu trabalhei 9 anos naquele departamento. O que eu vou falar agora é muito humilhante para mim. Eu não tenho a mínima ideia do que eles faziam. Mas Deus deu graça. Porque eu buscava a palavra de Deus. À noite eu me preparava para aquilo que tinha preparado para o outro dia. E Deus, Ele trazia entendimento sobre algo que eu não entendia. Eu pensei que eu sabia falar alemão. Quando eu entrei na primeira reunião, irmão do céu, eu estou no país errado, isso não é alemão que vocês estão falando assim. Ele foi bávaro. Eu falei, mas por que não me avisaram? E o homem, ele estava falando, eu não fazia a mínima ideia. Eu pensei que ele estava batizado no Espírito Santo falando em línguas, porque eu não entendia nada do que o homem falava. Mas Deus, e quando eu orava, Deus me mostrava as situações. Quando eu orava, Deus trazia providência. Quando eu orava, Deus me dava a solução. Quando eu orava, Deus, de repente, eu lembro uma vez, nós jejuamos, nós tínhamos uma licitação, uma coisa terrível. E estávamos com um problema muito grande. Eu sei que na época tínhamos uma vigília, orei à noite, coloquei à disposição de estar jejuando. E quando chegou perto, Deus me deu tanta graça que nós conseguimos. Eu tinha uma pessoa que estava visitando aqui na época a Alemanha, ele era da ETB, empresa telefônica de Bogotá, era da Colômbia. E naquela época a gente tinha o jogador de futebol, que era daqui, ele foi para o Japão. E na época ele deixou o carro dele aqui, era uma Mercedes. E esse pessoal, eles vieram da Siemens, a Siemens queria pegar um carro, e não tinha como um carro, aí eu peguei esse carro, que estava comigo, e peguei eles, e levei eles até o centro que eles precisavam. Depois também levei para o aeroporto, e quando eu levei para o aeroporto, ele falou, o que é esse carro? Eu falei, esse carro é do jogador do Bayern. Ele falou, o quê? Daí ele saiu, foi tirar foto, foi fazer não sei o que, tudo demais e tal. Eu me despedi dele, e essa licitação que nós tivemos, o chefe chegou para nós e falou, gente, é impossível, a gente foi negada essa licitação, porque na hora que a ETB fez a aceitação, descobriram um problema que tinha no relé, não sei o que tal, e a gente tinha uma multa contratual enorme, uma coisa mastodonte e tal, e estava todo mundo desesperado, ele mostrou o relatório. Quando eu olho a assinatura, quem assinou? O caroneiro da Mercedes. Eu liguei para ele, cheguei e falei, Pablo, vocês negaram a licitação. Ele falou, Teodoro, é tu projeto, já está aprovado, Teodoro, já está aprovado, não te preocupes, era uma coisa pequena, mas o homem estava muito bravo comigo. Desliguei, ele falou, estou liberando agora. Na época, até às 18 horas, às 18 horas veio a liberação. Aí veio a liberação, veio para o meu chefe, e meu chefe já não podia mais ver o meu nome. Quando veio a liberação, ele reuniu todos os engenheiros e falou, eu não entendo. A maioria de vocês fizeram viagens para a Colômbia, vocês fizeram reuniões enormes, viajaram de avião, coisa assim. Ele ia falar, me vem esse tupiniquim, ele dá um telefonema. Eles liberam uma central de 100
1.000 assinantes. Ele falou, eu não sei o que ele tem que nós não temos. Eu falei, o senhor sabe, eu conto para o senhor, mas o senhor não acredita. Ele falou, o senhor sempre fala desse Jesus. Ele falou, isso é muita coincidência. Eu falei, chefe, eu quero dizer uma coisa, quem crê em Jesus, ele ajunta muitas coincidências na sua vida. Irmão, quando você pergunta para Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você começa a louvar Deus, Deus de repente abre caminhos que você não conhece. E Deus começa a fazer liberação, Deus começa a te dar pessoas no seu caminho, Deus começa a fazer você andar na presença de Deus, Deus faz você andar na presença de Deus e Ele te honra. Quando o amor nasceu. Quando Deus começa a ministrar, em 1 João 3,1, eu te chamo, ó Deus, porque tu me responderás. Ouve-me. Salmo 17,6 e depois 1 João fala disso. Ouve-me a resposta à minha oração. Mostra a maravilha do teu grande amor. Tu que salvas com a tua mão direita aqueles que em ti procuram refúgio dos seus inimigos. Salmos 17, 6 e 7. Aí ele fala 1 João 3,1. Vejam que grande amor o Pai nos mostrou. Tem um louvor natalino, Joy to the World, e é uma coisa que no final ele fala, e do teu grande amor, e do teu grande amor, e do teu grande amor, e do teu grande amor. O compositor que fez esse louvor, ele estava fascinado pelo amor de Deus na época do Natal. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, e o texto que ele traz, a luz das estrelas brilha, a noite está tranquila, pastores observam de uma coluna, fecho meus olhos e vejo a noite quando o amor nasceu. Quando o amor desceu, o Natal se tornou na minha vida. O amor ágape, ele nos traz a verdade sobre o relacionamento de Deus para com os homens. Nós não conseguimos entender na nossa mente o quanto Deus nos ama. E nós muitas vezes não percebemos como Ele nos ama, por isso Ele quer nos abençoar. Quando Ele quer que nós nos reunimos no nome dEle, é porque Ele sabe que quando nos reunimos no nome dEle, Ele está no nosso meio, Ele abençoa, Ele restaura, Ele cura, Ele protege, Ele renova, Ele nos dá uma mente de Cristo, e nós começamos a andar na presença de Deus. Eu aprendi uma coisa das mais importantes da história, é pergunte para Deus. Eu lembro uma época, o meu pai, nós tínhamos um carro, não era um carro, aquilo era uma... Hoje os carros são uma coisa maravilhosa, né? Como a gente hoje está evoluído, mas aquilo lá era um Calhambeque e eu resolvi querer consertar aquele trem. Depois que eu montei de novo o motor, faltaram algumas peças. Meu pai chegou para mim e falou, Teodoro, por que é que você não perguntou para mim? Eu creio que esse é o maior problema de nós crentes. Por que é que nós não perguntamos para Deus? Pergunta para Deus, pergunta tudo. O pai gosta quando o filho compartilha, quando o filho pergunta, quando o filho fala, quando o filho comunica. Coisas pequenas da tua vida, pergunta para Deus, pergunta a Deus qual é a tua vontade, Deus, o que tu queres, das coisas mais simples, quer seja agora em questão de você estar no seu emprego, você estar em casa, mesmo a questão de qual roupa vestir, o que você deve fazer, qual culto visitar, o que Deus quer na sua vida, pergunta para Deus em questão do culto, quando você tem um aniversário para ir, pergunta para Deus. Tem tantas armadilhas que o inimigo nos põe, e nós muitas vezes pecamos porque não conhecemos a palavra de Deus, e não ouvimos o Espírito Santo que fala não. E nós somos uma geração que não gostamos do não. O não é algo que afronta a nossa dignidade. Mas Jesus era humilde, ele não tinha esse demônio do orgulho que nós temos. E o orgulho nos afasta da presença de Deus, porque o orgulho diz, eu não preciso de ninguém. O orgulho faz que eu quero ter tantos diplomas, eu quero ter mais uma formação, quero ter mais um título de doutor, preciso mais uma vez na academia, preciso mostrar. O homem precisa, aí levanta os músculos e faz aqui, põe mais músculo aqui. A mulher, ela vai na academia, vai no fitness, vai no pitangui, levanta um pouquinho aqui, abaixa aqui, rebita aqui, ó, abre aqui, põe um pouquinho de epóxi aqui, um pouquinho de massa aqui, põe um pouquinho de botox aqui, tudo para ficar melhor, porque eu quero ter a melhor aparência, e ainda faço isso na mídia, ainda pego um Photoshop para mudar um pouquinho, aí o cara que você quer conhecer olha para você e fala, não tem nada a ver com a foto. Por quê? Porque nós queremos ser melhores do que nós somos. Nós queremos ser melhores. Eu lembro de uma irmã,
Nós estávamos, na época, eram jovens, e ela tinha conhecido um rapaz. E ela ia ter agora o primeiro encontro com o rapaz, eu vi ela totalmente sem maquiagem, nem eu tinha visto ela assim ainda. Eu falei, filha, o que aconteceu? Acabou a grana? Ela falou, não, ela falou, Teodoro, eu quero que ele me conheça como eu sou. Porque eu sei que se ele me conhecer como eu não sou, essa viagem não vai durar. E eles casaram. Hoje são pastores, estão há mais de 50 anos juntos. Irmão, nós somos chamados por Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te aceita, principalmente em questão do poder do Evangelho. Porque eu quero dizer uma coisa que talvez você não sabe, talvez você vai ficar frustrado comigo. Deus não te aceita como você é. Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você está. Mas Ele não pode te aceitar como você é. Porque nós somos pecadores, nós somos imundos, nós carecemos da glória de Deus. Mas quando somos lavados pelo sangue de Cristo, redimidos na cruz, quando somos feitos nova criatura, aí Ele nos recebe porque somos transformados pelo poder de Deus de glória em glória. Mas para isso precisamos buscar a Deus. Ele não nos aceita como nós somos, irmão. Nós precisamos permitir que Deus nos mude, que temos o caráter de Cristo, porque a nossa carne não presta, e nós não conseguimos no nosso próprio esforço. E Paulo fala em Romanos 10, que nós precisamos fazer uma nova aliança. A nova aliança é crer de coração e confessar com a boca, porque o que tu falas com a tua boca tem autoridade. Eu vejo muitas pessoas falando da sua boca, e elas não sabem o que elas falam. Tem consequências. Eu fiz enterro de um homem, na época no Brasil ainda, e a mulher estava inconsolável. Aconteceu um acidente, ela falou, eu matei meu marido, eu falei, não, que foi um acidente? Ela falou, ontem à noite eu falei para ele, eu quero que você morra. Irmão, muitas vezes nós não percebemos o quanto a nossa língua se torna instrumento de Satanás. O acusador não é Jesus. A acusação não vem de Deus. Colocar culpa é algo que Satanás, foi a primeira coisa que Satanás colocou no coração do homem quando Deus o flagra. Ele fala, foi a esposa que tu me deste. Foi uma dupla acusação. Quando nós andamos com Deus, Deus ele muda a nossa história. O amor desceu do céu para você. A oração de Davi era, mostra a maravilha do teu grande amor. Quando nós andamos com Deus, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de pureza, e Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus em que não existe pecado, e Ele não lembra do pecado. Deus não lembra do pecado. Deus tem uma boa memória. Ele não teve corona, mas Ele não lembra do pecado. Deus, Ele faz questão de não se lembrar do pecado. Por quê? Porque Deus, Ele está no céu. Satanás, ele veio, entrou com pecado aqui na terra, mas Deus tomou uma decisão. No céu não só não entra pecado, no céu não entra menção de pecado. Então quando você um dia chegar no céu, e você quiser dizer uma boas para o teu ex, que vai estar lá, não vai poder. Porque você não vai lembrar dos pecados dele. Você vai chegar e vai olhar, vai só ver coisa bonita dele. Fala, não é possível, tinha algo na terra que eu não estou lembrando. Você não vai lembrar. Tem alguns estudiosos da palavra, eles falam que quando você chegar no céu, não só não vai ter lembrança do pecado, como os pecados mencionados na Bíblia, você não vai mais lembrar. Você não vai poder chegar para Davi e falar, Davi, teu caso com Betseba, faz-me um favor. Não vai, porque você não vai lembrar. Você vai lembrar de Davi proclamando o salmo, o Senhor é meu pastor, que está no Altíssimo. Vai lembrar do salmo sobre a obra de Deus. Vai lembrar do salmo, aquilo que Deus faz. Você vai lembrar do que Davi fez, da vitória de Golias. Mas você não vai lembrar dele em questão de pecados. Existe um livro que ele traz memórias de pessoas que já estiveram mortas e algumas que dizem que já estiveram no céu. E é interessante, as pessoas que estão no céu, umas dizem que elas conseguem ver o que seus familiares fazem, mas só conseguem ver as coisas boas, não conseguem ver pecado. Do céu eles não conseguem ver coisa errada que as pessoas aqui fazem. No céu não entra pecado, no céu não entra menção do pecado, no céu não entra acusação, no céu não entra esse dedo
abusado que tenta denegrir a imagem dos outros. No céu a tua língua não vai desabonar a conduta do teu cônjuge, conduta da tua irmã, nem da tua sogra. No céu você vai chegar, vai dar um beijão na tua sogra, você vai dizer, ué, o que aconteceu comigo? Tudo aquilo que Satanás tinha colocado, ele tirou. Sabe esse crente que você não consegue ver nem de longe? Lá no céu você vai amar ele. Porque não vai ter lembrança do pecado, não vai ter lembrança do ódio, não vai ter lembrança do descaso. No céu você vai ter o amor, que é o amor de Deus, porque o amor nasceu. E quando o amor nasceu aqui na terra, quando nesse universo Deus permitiu que o amor de Deus entrasse, não só para salvar, mas para ser um exemplo de amor. Nós carecemos de exemplo. Em alemão a gente fala Vorbilder. Nós não temos exemplo de amor. Jesus entrou para mostrar o exemplo de amor. Quando ele é pregado na cruz, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como seria a nossa vida boa, se as pessoas que nos afrontam, nós chegássemos para Deus e falamos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O pai não sabia o que estava fazendo quando me abusou. Meu chefe não sabia quando me demitiu. O meu professor não sabia aquela vez que ele me deixou reprovar. De propósito, eles não sabiam o que estavam fazendo. Quanto tempo nós que andávamos nas trevas, também não sabíamos o que estávamos fazendo, e Deus apagou todos os nossos pecados, e das nossas iniquidades não se lembra mais. Oh glória, você pode dar um aleluia por isso? Irmão, Deus começa a ministrar nas nossas vidas. O apóstolo João escreve, quão grande é o amor que o Pai nos mostrou, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmão, como é maravilhoso. Muitas pessoas têm um sonho de ter um pai famoso. Não só para que ele tenha orgulho, mas da herança que você tem. E a Bíblia diz que Deus, ele nos adotou como filhos e que somos também herdeiros. Herdeiros para a obra, herdeiros para a glória, herdeiros. Quando o amor desceu, o Natal, Deus começa a mudar a história da humanidade. O amor desceu para que você tenha condição de andar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de poder saber o que Deus tem na sua vida e de ter um relacionamento de Deus. E o código para o seu relacionamento com Deus é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era a palavra. Ferreira de Almeida traduz verbo, porque palavra era uma palavra feminina, e na Igreja Católica não era permitido traduzir a palavra, mas em todos os outros idiomas, no princípio era. E uma tradução diz, aquele que é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Quando você ama a Jesus, você ama a sua palavra. Quando você não ama a palavra de Deus, você não tem comunhão com Deus. É a palavra de Deus revelada no Espírito Santo que traz conhecimento para que você possa estar operando. É a mesma coisa com o idioma alemão. O idioma alemão, quando você chegou na Alemanha, o pessoal falava alemão contigo, você não entendia, mas você ouvia tudo. Até que veio a tradução. E aí você está com esse aparelhinho com uma tradução dentro e a tradução vem. Quando você lê a Bíblia, sem o amor de Deus, sem o Espírito Santo, você não tem discernimento. Isso aqui são letras mortas. Mas quando você busca a presença de Deus, quando você quer Deus na sua vida, quando você está buscando desesperadamente uma solução, e você diz, Deus, fala comigo, e você abre a palavra, de repente um mundo maravilhoso se abre, coisas que nenhum ser humano imaginou, que nenhum coração sequer pressupôs, está reservado para aqueles que buscam a Deus na palavra de Deus. Talvez existem muitas coisas na sua vida que fazem você não acreditar que Deus te ama. A Bíblia relata que quando Deus vem ao mundo, quando Ele chega, Ele traz a novidade de vida. O nascimento de Jesus, que entra na história humana de uma maneira nova e única. Quando uma pessoa crê em Jesus, o amor nasce nela através de Deus no Espírito, como um amor que vem do Pai. Se você está na presença de Deus, Deus começa a mudar a sua vida. Deus se tornou um ser humano, nascido como filho de Maria. A gente romantiza muito o Natal, e eu amo o Natal. A minha esposa, ela me contamina. Minha esposa ouve música de Natal de dia, de noite, de manhã, à tarde, alto, baixo, na cozinha, no quarto, fora, dentro, no carro, em cima. A minha esposa, ela não ama música de Natal. Ela essa expressão eu não posso usar agora, porque eu desejo dormir no quarto e não no sofá.
Mas ela ama muito música de Natal. E isso fez com que eu escutei muita música de Natal. E hoje eu sei tudo que é música de Natal de cor. Eu lembro quando eu trabalhava, meu chefe chegava e falava, Teodoro, o que é isso? Você só canta música de Natal? Eu falei, fui contaminado. Foi contaminado. Minha esposa, ela ama. E a gente gosta muito de histórias de Natal. E é interessante como você, com a história do Natal, você consegue cativar pessoas para o Evangelho. Como é linda essa história do menino Jesus que nasce numa manjedoura. Como é linda essa história de uma família que não é recebida como hóspedes, que não tem onde pernoitar, que não tem onde colocar sua cabeça para dormir, que não tem um quarto para dormir, que precisam entrar numa estrebaria. O homem Deus que veio para salvar o mundo, ele vem a esse mundo e esse mundo não tem lugar para ele. E Jesus diz, olha, se fizeram isso comigo, se você me seguir de todo o coração, o mundo não vai ter lugar para você. Se eles me odiaram, se eles me chamaram de Beelzebub, imagina o que vão fazer com vocês. Mas ele diz, olha, eu não garanto para você vida fácil, mas eu garanto para você, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar com você. Que esse Deus de amor, esse amor que nasceu no Natal, esse nosso amor que nasceu para quem? Para você. O amor nasceu por tua causa. Por tua causa, com todos os problemas, dificuldades, com todas as esquisitices. Ele nasceu por você, um bebê humano. Ele veio para que você possa ter vida. Eu gostaria de orar por você. Eu creio no poder da oração. Eu tenho experimentado muitos milagres de Deus na minha vida. Mas não existe milagre maior do que o milagre do amor de Deus restaurando vidas. E o apóstolo Paulo diz que esse amor entra no nosso coração através de uma nova aliança. A velha aliança era a aliança dos mandamentos. A nova aliança é a aliança do sangue de Cristo. Ele fala assim, esse cálice é nova aliança no meu sangue. Essa aliança no sangue de Cristo faz com que, se nós andarmos na presença de Deus, não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Jesus fez. E quando nós tomamos posse dessa aliança, nós tornamos filhos de Deus. E Jesus fala que nós podemos entrar no reino se nós crermos nele. E se você quiser, ora comigo hoje, fala assim, querido Pai que estás no céu, através de Jesus Cristo, chego na tua presença. Reconheço que sou pecador. Te peço perdão de todos os meus pecados. E te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida, transforma meu coração. Eu te recebo como Senhor e Salvador. E em nome de Jesus, afasta de mim toda afronta do inferno. E eu ordeno, todo espírito das trevas, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Eu sou do Senhor Jesus agora. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Sou abençoado e te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao único? Aleluia.